Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade nos estudos de endodontia e hoje vai ser sobre cirurgia de acesso e anatomia dental dos premolares superiores. Bom, os premolares, eles são dentes relativamente fáceis da gente fazer a cirurgia de acesso e é importante lembrar que o tamanho e a forma da cirurgia de acesso são determinadas pelo tamanho da câmara pulpar, dos canais reticulares. Se essa câmara pulpar for atrésica ou pequena, sendo isso comum em indivíduos adultos, indivíduos mais idosos, a dimensão da cirurgia de acesso ela vai ser menor e mais difícil de ser realizada, lembrando do aspecto da sensação de queda no vazio, que também vai ser mais dificultoso de sentir, sendo dependente desse aspecto atrésico e também da sensibilidade do cirurgião dentista, tá? Então, a sua dimensão será maior e apresentará maior facilidade em relação a outras se a câmara pulpar for ampla. Bom, é muito importante observar na radiografia se há presença de restaurações, se há fraturas, se há tecido cariado. Nessa imagem acima, a câmara do segundo premolar, que é o primeiro dente à direita, é muito menor que a do canino, que é esse dente aqui, sendo, portanto, mais difícil o acesso desse premolar do que o do canino. Esse dente do meio, ele possui um aspecto mais radiopaco na região dos canais, e isso significa o tratamento endodôntico. Então, esse dente, ele tem tratamento endodôntico, esse dente tem a câmara pulpar mais ampla do que esse, e se vocês perceberem, que é uma coisa que eu vou falar aqui, reparem que aqui tem como se fosse um esfumaçamento. Isso significa, esse esfumaçamento na região dos canais radiculares, significa que esse dente provavelmente tem mais de uma raiz. E essa raiz está sobrepondo a outra, ficando esse aspecto esfumaçado. Bom, como que a gente vai saber a quantidade de canais radiculares através de uma radiografia? Bom, se na imagem radiográfica for visualizado o canal radicular radiolúcido bem definido, sugere-se que há somente um canal, como a gente falou aqui. Caso na região do canal haja uma área esfumaçada ou um desaparecimento da linha delimitadora dessa estrutura, sugere que esse dente apresenta dois ou mais canais radiculares. Interessante saber que onde se inicia o esfumaçamento, também se inicia a bifurcação desses canais nessa região. E na radiografia acima, como a gente já abordou, o canino parece que tem um e o premolar, o segundo premolar, dois ou mais canais, tá? Devido ao esfumaçamento. Olha aqui o esfumaçamento. Bom, quando a gente vai conversar sobre o primeiro, sobre o segundo premolar, o primeiro premolar, o comprimento médio dele é de 21,5 milímetros. O segundo molar é de 21,6 milímetros aproximados. Bom, vamos retomar um pouco. Quando a gente fala do incisivo central e incisivo lateral, é aproximadamente 22 milímetros, 21, 22 milímetros. O canino é o maior dente, ele tem 25 milímetros. Primeiro premolar, 21,5, segundo premolar, 21,6, né? Uma diferença bem pouca. Com relação à maxila, que a gente está falando dos premolares superiores. Com relação ao número de canais, o primeiro premolar, ele tem mais que um canal. Geralmente são dois, raramente três. O segundo premolar, ele geralmente tem um canal. Mas olha como a diferença não é tão grande assim para ter dois canais. Mas lembrem que a chance do primeiro pré ter dois canais é muito grande, tá? E o segundo pré-molar pode ter um e pode ter duas. Não costuma ter três canais, tá? Chance zero. Zero assim, né?
Claro que a gente não pode descartar nunca uma possibilidade diante da biologia como geral das pessoas, tá? Então, é importante a gente saber o comprimento médio do dente em que vamos trabalhar, pois a radiografia de diagnóstico, que é a radiografia de estudo que a gente faz lá no começo, ela pode ter um alongamento ou um encurtamento, e isso reflete no tamanho errado quando a gente vai medir a medida aparente de estudo, tá? A medida aparente do dente, inicialmente. Então, se a gente sabe qual é o tamanho médio desse dente, a gente tem um parâmetro para avaliar a radiografia, tá? Se a gente continuar o procedimento com tamanho incorreto, com valores assim que não são aproximados, a gente pode ultrapassar com o instrumento pelo forame apical durante a odontometria, e isso pode gerar problemas para o paciente. Por quê? Porque o conteúdo intracanal vai ir para o ápice, e não é isso que a gente quer, tá? Então, conclui-se então que o primeiro premolar tem uma incidência maior de 2 canais do que um, e o segundo premolar possui geralmente um canal, podendo ter 2, porque segundo essa porcentagem, ela não é tão variante assim. Quando a gente avalia a tomografia computadorizada dos canais radiculares, em vermelho, aqui estão representados os cornos pulpares, a câmara pulpar e os canais radiculares. Essa imagem, ela mostra o quê? O canal radicular, ele não é cônico, como a gente vê nos livros. Ele possui diâmetros diferentes. Reparem nas estruturas, diâmetros diferentes à medida em que vai em direção ao ápice. Então, ele é composto por reentrâncias, canais secundários, além do canal principal. Olhem essa divisão do canal em vestibular, em palatino. Depois ele se une, mas mesmo assim não é um aspecto cônico em direção ao ápice. Mas como é feita a sua limpeza, como é feita a limpeza durante o tratamento endodôntico, se as limas não são capazes de adentrar esses locais, isso ocorre como? Através de irrigação. Irrigação com hipoclorito de sódio, que vai penetrar nesses canais menores dos dentes, dissolvendo esse material orgânico dos canais, tendo então uma ação bactericida, que é aquilo da sanificação do canal e dos canalículos dentinários. Então, essa irrigação, ela deve ser muito abundante, principalmente a cada troca de instrumental, para remover smear layer, para remover restos orgânicos, remover todo esse conteúdo dentro do canal, tá? Então, a irrigação deve ser abundante por um tempo adequado, não pode ser rápido, tem que inundar o canal, aspirar, tá? Bom, nós temos aqui os procedimentos operatórios para cirurgia de acesso nos premolares superiores. Falamos um pouquinho da anatomia desses dentes. Agora vamos partir para a cirurgia de acesso. A gente já conversou da cirurgia de acesso dos incisivos centrais superiores, que é central, lateral e canino. E nesse momento, a gente tem pequenas alterações por conta do grupo de dentes que a gente está conversando. Mas os passos, eles são muito similares. Então, inicialmente, temos que encontrar o ponto de eleição, fazer a direção de trepanação com a broca, remoção do teto da câmara pulpar, preparo cervical e desgaste compensatório, forma de contorno ou conveniência, né? Limpeza e antisepsia da cavidade. Qual é o ponto de eleição do pré-molar superior? É no centro da fossa principal desse dente. Em seguida, a gente não faz nenhuma. Nos incisivos centrais, a gente faz aquela divisão em quadrantes, mas nesse caso, é apenas a gente encontra a fossa principal e é no centro que a gente vai iniciar a cirurgia de acesso, que é o ponto de eleição. Para a direção de trepanação. Então, depois de eleger o ponto de eleição, partimos para a direção de trepanação com uma broca esférica.
até a gente chegar na sensação de queda no vazio. Esse desgaste é feito em movimentos pendulares vestíbulo-palatino. Os movimentos que a gente utilizava em incisivos superiores eram movimentos de vai e vem com a broca. Nesse caso, são movimentos pendulares vestíbulo-palatino. A broca vai nesse sentido, em direção à cúspide vestibular, sem atingir essa parte, sem atingir a ponta de cúspide, e vai na direção palatina, tá? Sem também atingir a cúspide palatina em si, tá bom? Essa movimentação em pêndulo é importante porque é por ela que a gente vai ter acesso aos cornos pulpares vestibular e palatino, tá? Desse dente. Então, muitas pessoas, uma coisa importante da gente entender aqui, muitas pessoas, quando iniciam a direção de trepanação, encontram dois buracos aqui e pensam, nossa, será que esses são os canais? Não, não são os canais, a gente ainda nem chegou na região mais ampla da câmara pulpar. Esses buraquinhos que a gente encontra nesse movimento de pêndulo são os cornos pulpares. É o teto aqui da câmara pulpar, tá vendo? Então, não é o canal em si, tá? O canal a gente vai encontrar aqui depois que a gente atingir de fato a câmara pulpar e remover esse teto, tá? Bom, a remoção do teto de dentina. Depois que a gente chegou aqui, a gente tem que remover essa parte de dentina. Essa parte aqui. Como que nós vamos fazer isso? Essa remoção de teto é feita com a broca endosê, tá? Então, o desgaste é feito com ela acionada na região do corno pulpar palatino e trabalha até o corno pulpar vestibular e vice-versa. Mantém esse movimento, tá? Até que a gente chegue na câmara pulpar em si. Então, esse desgaste é feito com a endosê. Vamos fazer, ao longo da aula, ao longo do nosso estudo, a gente vai fazendo algumas comparações. Nos incisivos superiores, a endosê, ela era utilizada para a gente fazer a divergência do canal e o alisamento das paredes. Nesse caso, e a heliax, a gente fazia a remoção do ombro. Nesse caso, a endosê, ela é utilizada para remover o teto da câmara pulpar, tá? Nos pré-molares superiores. Aqui nós temos algumas informações importantes, que são: é importante saber que desde já a gente deve iniciar a irrigação com hipoclorito de sódio no interior do dente e lembrar de fazer a antisepsia do campo com essa mesma solução em movimentos radiais, indo do dente em direção à periferia do isolamento absoluto. O arco do isolamento ele deve ser de plástico para não interferir nas radiografias. A broca endosê ela tem 6 lâminas com alto poder de corte e uma meia circunferência na sua extremidade livre, garantindo segurança. Só um minuto. Bom, ver na foto da esquerda abaixo os dois orifícios que parecem muito o canal radicular. Então, partimos para a cirurgia de acesso, direção de trepanação e encontramos isso daqui. Isso aqui não é o canal, isso aqui são os cornos pulpares. E a gente deve fazer essa remoção aqui do teto de dentina com a endosê, tá? A dentina do assoalho da câmera é mais escurecida que a presente no teto, tá? A dentina entre o corno pulpar, sendo essa da mesma coloração da dentina vista na cirurgia de acesso. Bom, aqui a gente já consegue ver quando a gente remove esse teto da câmara. Bom, como é feito o preparo cervical ou o desgaste compensatório? Esse preparo cervical, desgaste compensatório, olhem que diferença quando a gente vê essa imagem, quando a gente vê essa imagem. Esse aqui é um dente que está preparado, esse dente ele não está com preparo cervical.
E esse preparo é feito com as brocas L-Axis, ou substituição da 2006 pela Cepedril. Tá? Quando for trabalhar no canal vestibular, sempre pressionar a broca contra a parede vestibular. Nunca a gente vai levar a broca. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Aqui. Se a gente está nesse dente fazendo desgaste compensatório, a gente entra com a broca e nunca a gente vai deslocar ela para esse sentido. Por quê? Porque esse sentido é o sentido da furca. Então, é sempre a gente utilizando a broca, empurrando ela mais para esse lado, tá? Se tá no vestibular, empurra a broca nesse sentido, nunca em direção à furca, tá? Então, o movimento anti-furca sempre em direção oposta a essa parede, em respeito à anatomia, para não causar perfuração no dente. Quando esse premolar apresentar a embocadura do canal mais ampla, utiliza as brocas L-axis ou ainda as limas rotatórias do preparo cervical, que isso é até mais aconselhável. Bom, como que a gente sabe se o canal é amplo ou atrésico? Pela radiografia ou clinicamente, se o canal é amplo ou não. Então, se o paciente for jovem, ele tem uma câmara pulpar ampla, o canal amplo. Se o paciente for mais idoso, ela fica mais atresiada, tá? Isso a gente já conversou bastante nos outros estudos. Bom, em tratamento endodôntico de adultos e idosos, canal atrésico, não se utilizam as brocas Laaxis, somente as limas rotatórias, que os canais não são amplos, tá? Então, olha que importante isso. Em canais atrésicos, não utilizamos L-axis, utilizamos as limas rotatórias. Em jovens podemos usar as Laaxis. Podemos utilizar Laaxis e limas rotatórias, sendo de preferência utilizar as limas rotatórias, tá? Preparo cervical, então, as limas rotatórias para o preparo cervical. 2512, 2510, 2508, 4010, 358, 3006. Então, entrar com o instrumento acionado, passando na embocadura do canal, de preferência pincelando essa lima em direção à parede antifurca. Na imagem do dente abaixo, a gente percebe que o preparo cervical é indispensável para que a gente tenha acesso no ápice do dente, facilitando a irrigação, a introdução de instrumentos no preparo químico e mecânico, né, que é a instrumentação, o refluxo da solução, trazendo os resíduos de material orgânico e de micro-organismos. As limas rotatórias, elas são mais confiáveis de serem utilizadas por operadores inexperientes, por isso optar por elas sempre que possível, tá? Então, sempre que possível, utilizar limas rotatórias. Então, aqui é um resuminho. Se o canal for amplo, a gente pode utilizar as Laaxis ou limas rotatórias. Se a gente tem dúvida, aquele canal é amplo ou não, utiliza lima rotatória, tá? Bom, forma de contorno ou alisamento, divergência. Conforme a cirurgia de acesso vai sendo realizada, o operador ele vai alisando e promovendo a divergência das paredes da cirurgia de acesso. Ao fim, as paredes irão apresentar o mesmo formato da câmara pulpar, que é elíptica, e no sentido vestíbulo palatino. É importante nunca tentar dar essa forma sem ter a câmara pulpar como parâmetro, tá? Então, o correto é primeiro cair no vazio com a broca, depois ir seguindo a conformação da câmara, que é ela que vai guiar a extensão e a forma de acesso corretamente, tá? E aí a gente vai estar projetando de forma adequada externamente a forma da câmara pulpar, tá? Então, ela fica com formato elíptico no sentido vestíbulo palatino. Como foi visto anteriormente, o primeiro premolar superior ele pode apresentar 3 canais em 7,5%. É raro, mas pode acontecer. Nesse caso, a cirurgia de acesso ela sofre uma forma de conveniência que é com reparem nesse achatamento aqui horizontal, de forma que a cirurgia de acesso fique no formato de T. Isso ocorre porque são 2 canais vestibulares e um canal palatino, tá? Então, quando tem 3 canais, em 7,5% das vezes, do primeiro molar superior,
A gente tem a cirurgia de acesso com formato de T, certo? Bom, não necessariamente um dente que apresente 3 canais terá 3 raízes. Porém, obrigatoriamente, um dente que tem 3 raízes, ele tem 3 canais, tá? Então, não se deve entender que o número de raízes é igual ao número de canais, ou seja, 3 raízes, se ele já tem 3 raízes, com certeza ele tem 3 canais. Aí a gente tem que ver, nossa, ele tem 3 canais ou ele tem 3 ou mais canais, certo? É essa a dúvida. Nunca um dente vai ter 3 canais, 3 raízes e 2 canais. Se tem 3 canais, se tem 3 raízes, tem obrigatoriamente 3 canais ou mais, tá? Na imagem abaixo, a radiografia sugere que há no mínimo 2 canais no primeiro premolar, devido ao esfumaçamento na região da câmara pulpar, e a segunda radiografia confirma isso com o dente obturado. Aqui, ó. Essa parte foi antes de realizar o tratamento endodôntico, depois de realizar o tratamento endodôntico. Entre o canal vestibular e palatino, com a anatomia externa da raiz, há a presença de um abaulamento. Esse abaulamento, que dependendo da angulação do raio-x, irá aparecer na imagem, sendo visualizada uma linha radiolúcida na imagem de baixo, em que está destacado como preto. Então, comparar com a radiografia da imagem acima. Olha, essa estrutura parece mesmo que está fraturado, quando a gente visualiza aqui. Na radiografia baixa, é quase impossível de visualizar os canais radiculares do pré-molar. Olhem, desse. E aqui a gente já consegue visualizar porque o tratamento de canal foi realizado. Nesse caso, foi removido o núcleo metálico e a gente percebe que foi realizado anteriormente um péssimo tratamento endodôntico, ó, resquícios de material endodôntico, material obturador. Mas olha, observação para odontometria de 2 ou mais canais. A radiografia precisa ter uma angulação para que se tenha a visualização das limas de ambos, não podendo ser uma radiografia ortorradial. Tá? É aquela técnica de Clark que a gente utiliza. Né? Se a radiografia é tirada de mesial para distal, o canal que estiver no distal, estiver acompanhando o feixe de raio-x, é o canal vestibular. E o canal que ficar para distal é o canal palatino. Se a radiografia é tirada de distal para mesial, o canal que estiver na distal é o vestibular. Ou seja, o canal vestibular sempre acompanha o feixe. Comparando as radiografias abaixo, percebendo os esfumaçamentos ou não, e a quantidade de canais na radiografia após a obturação. Olhem. Olhem aqui. Em angulações diferentes. Bom, pessoal, é isso. Eu gostei muito de ter estudado essa aula de hoje. Não é uma aula tão difícil. Quando a gente acaba estudando incisivos, centrais, incisivos superiores, os próximos passos, as próximas cirurgias de acesso vão ficando mais simples da gente compreender, né? Devendo levar em consideração pequenas alterações, mas a gente consegue assimilar muito bem. Muito obrigada e até mais.